Boa noite a todos. E quem estiver no link agora, boa noite quem estiver aqui ao vivo. Vamos iniciar nossa live de hoje, Gênesis capítulo 14. Deixa eu abrir aqui. Vamos fazer uma oração primeiro, e eu vou ler na minha Bíblia. Então, eu vou tentar subir aqui, vou tentar levar junto. Mas quem não tiver. Vou ver se a semana que, a partir de amanhã, aliás, eu faço a leitura na minha, e aí quem não tiver a Bíblia em casa na hora, assiste no link com a Bíblia. É importante ter a Bíblia também, vocês lerem, reconhecer nomes, lembrar de nomes, é importante vocês saberem, né? Então aqui eu não consigo levar os dois ao mesmo tempo. Eu vou tentar hoje, desculpe, deixa eu ver se eu consigo baixar isso, porque eu não gosto de nada que tire a atenção de ninguém aqui. Eu vou tentar fazer aqui os dois ao mesmo tempo, mas o ideal é vocês terem de vocês para a gente poder ler juntos, tá bom? Então vamos iniciar. Vamos fazer uma oração, pedir, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor que nos uniu nesse momento através do seu Espírito possa nos revelar nos nossos corações, através do que a gente vai ouvir agora, que é a sua palavra, e dali que vem a nossa fé. Eu peço para que o Senhor nos dê claridade, para que o Senhor possa nos dar revelação nas palavras de hoje, que o Senhor toque no nosso coração, que o Senhor possa tirar as cortinas dos nossos olhos, ouvidos, coração, que impede muitas das vezes a gente entender o que o Senhor revela, o que o Senhor escreve, mas que nós sabemos que pelo Espírito Santo temos a verdade. Então, que hoje o Senhor possa me usar aqui como um canal, que as minhas palavras sejam todas autorizadas por Ti, que o Senhor possa usar todos nós, colocando a Sua palavra no nosso dia a dia e nos edificando na fé e no Seu caráter, Jesus. Então, agradecemos, peço que o Senhor nos proteja de todos os males e distrações dessa live. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. A gente vai iniciar no capítulo 14. Abraão socorre Ló. Aqui não tem o enunciado, né? Mas começa assim, tá bom? Então, vamos lá. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque e Alazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Cedim, onde fica o Mar Salgado, ou o Mar Morto. 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer. Então, há 12 anos ele era rei de Elão e rei de Elão. Então, 12 anos ele estava no poder daquele povo ali. Mas no 13º ano se rebelaram. Então, 12 anos, no 13º eles decidiram se rebelar contra aquele governo que atuava ali. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que tinham sido aliado, derrotaram os refaíns. Vamos ter esse nome Refaíns em mente, que a gente vai falar mais para frente deles, mas que depois de Noé e depois do dilúvio, né? Os Refaíns, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Não é que seja importante agora, nesse momento, mas vai ser lá na frente, quando a gente for ler, quando a gente for daqui um pouquinho mais, vai ser importante porque os refaíns, o que significa? Aqui está no plural, né? Que juntando esse povoado foi no plural. Mas o que significa? Os refaíns significa os mortos, né? Significa literalmente os mortos. Então aqui é como se fosse, sabe o Walking Dead mesmo? Seria basicamente isso. E esses refaíns, eles vão lembrar vocês a um nome especificamente chamado os Nefalins. Então, a gente vai falar sobre isso depois, não vou parar para fazer isso agora, porque é longo, e vai ter um capítulo, vai ter coisas, né, mais importantes para a gente falar sobre eles. Então, vocês lembram, eles eram gigantes, né, e tudo mais.
Então, eles existiam, estavam aqui, depois do dilúvio ainda existiram, lembrando que eles eram anjos que, né, foram caídos, então eles tinham poder de voltar, obviamente, né? Foram extintos numa época X, que a gente vai falar sobre também lá na frente, mas os Refaíns fazem parte deles, tá? E eles falam, derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os, os Zuzins em An, os Emins em Savé Kiriataim e os Oreus desde os montes de Seir até Elparã, próximo ao deserto. Depois voltaram, deixa eu ver se já passou aqui. Não, tá no 7, né? Então, peraí, no 11. Depois voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então, os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam marcharam e tomaram posição de combate no Vale de Sidim, no Vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Esses 4 vão ganhar contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume. E quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía. Lembrando que Ló, ele era, nós vimos, né, na hora dele escolher o lugar, ele escolheu o mais lindo, mais isso, mais aquilo, deixou para o tio dele uma outra terra. Tudo, obviamente, fazia parte já de um propósito, tanto que deu tudo certo em certo momento, né? Mas Ló, ele era uma pessoa que tinha uma ganância específica em relação a coisas materiais e tudo mais. Então, pelo contraste, a gente via Abraão sendo muito generoso, Abraão sendo muito desconectado com coisas, né, materiais e tudo mais, porque um anda pela fé e o outro andava, né, pelo que via. Então, levaram Ló. Então, está acontecendo essa guerra ali. Então, tinham esses 9, 5 contra 4. Os 4 ganharam, os que tinham 4 exércitos ganharam. Mas estava havendo essa guerra. E Ló não morava em nenhum desses lugares, ele morava perto, né? Ali na entradinha ali, que ele ficava, de Sodoma. Então, ele foi levado também. Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que ele morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu. Nós não sabemos, é a primeira vez que aparece a palavra hebreu na Bíblia, né? Nós não sabemos especificamente se é de Hebron, que seria uma região, que eu não sei se em português seria Hebron mesmo, mas é dessa região, não sabemos se seria isso, ninguém tem a resposta do porquê o hebreu especificamente, mas Abrão foi chamado de hebreu. Então, existem estudos que dizem que é por conta de uma região que ele estava, né? A região de Hebron que ele estava, que ele passou, que ele foi para lá. Mas não temos nada concreto que diga de fato por que foi chamado hebreu. E é a primeira vez que se é apresentado para a gente essa palavra. Então, tudo Abrão, hebreu, que vivia próximo aos carvalhos do Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos, aí tem uma letra A que é, ou os seus parentes ou aliados, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte ou o hebraico, à esquerda de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló.
com tudo o que ele possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Aí agora a gente vai falar aqui, peraí, prisioneiros, voltando a branca, 17. 17. Aqui tem um enunciado que, que aqui no site não tem, que é Melquisedeque abençoa Abrão. Então, Melquisedeque é uma figura muito misteriosa na Bíblia. Ele aparece aqui, ele aparece acho que mais uma ou duas vezes no Antigo Testamento, se não me engano, e no Novo Testamento ele aparece também, quando Paulo fala sobre ele e tudo mais no Novo Testamento. Então, lembrando também que a parte de Hebreu, né, a gente vai falar sobre isso, que existe um livro, né, que tem um livro chamado Hebreus, que está aqui, que é no Novo Testamento. Então, isso era para as pessoas especificamente judeus, né? Melquisedeque, Mel significa rei, né? E Quisedeque significa justiça. Então, ele seria o rei da justiça, né? Melquisedeque não é um nome, é um título. Então, esse Melquisedeque, ele não tem uma descendência para a gente falar dele, para nada disso. Algumas pessoas acreditam que é XYZ, outras pessoas acreditam isso. Eu, particularmente, creio que é Cristo, que é a representação de Cristo, né, que ele foi visitar Abraão e tudo mais. Existem estudos que pessoas falam que é Cristo. Aí a gente vai lá em Hebreus capítulo 7, que vai falar sobre Melquisedeque, que você tem um entender maior que pode sim ser Cristo. Mas enfim, por que pode ser Cristo e por que a gente vai entender o que é isso? Israel, especificamente, né, os hebreus ali, eles não tinham um sacerdote, né? Lá na frente, quando a gente for falar em Êxodo, Levíticos, quando for Levíticos, que é outro livro, a gente vai ver Deus falando sobre as ordens, sobre quem é que vai servir a Deus, como os levitas, né, que são os sacerdotes, que eram os únicos que poderiam fazer, que seriam como se fosse, como eu posso explicar? Os únicos que poderiam fazer mesmo é, eu esqueci a palavra especificamente, mas o que podiam fazer as ofertas, o que podiam de fato fazer aquelas. Tô tentando lembrar a palavra, não consigo, mas enfim. Deus depois me faz lembrar. Então, eles eram os únicos escolhidos a ser sacerdotes e servir a Deus daquela forma. Então, todos os tipos de cerimônia, obrigada, senhor, cerimônia. As cerimônias de oferta, as cerimônias, né, de auspiciação, as cerimônias, só os sacerdotes podiam ser feito isso. Melquisedeque é chamado de único sumo sacerdote, seria o maior, que logo seria Cristo para nós, no entendimento de hoje, né? Para os judeus lerem isso em Hebreus, acho que tudo faz sentido, né, quando Deus vai ensinando a gente, porque que essa é a minha interpretação em relação a Melquisedeque. Porque para os judeus, quando fala de sacerdócio, né, quando fala de sacerdote, tem que vir da descendência dos levitas, né, tem que vir do povo levitas. Então, o que acontece? Cristo não veio da descendência dos levitas. Então, para eles, Jesus não seria o sacerdote. Mas a gente tem a entender que Cristo veio da descendência de Melquisedeque, que foi o primeiro sacerdote, que ninguém sabe de onde veio, e que os judeus não podem bater com isso, contestar, porque os levitas, lá na frente, que iniciaram isso. Deus iniciou com o povo lá na frente, não era Abraão. Então a gente entende Cristo como sumo sacerdote, porque ele é o maior, ele é o último, ele é o maior de todos, ele serve a Cristo como sacerdote, e ele vem de Melquisedeque, ele não vem dos levitas, logo eles não podiam contestar a veracidade, não podiam contestar, de fato, Cristo ser sacerdote, né? Ser o sumo sacerdote. Então não tem nenhum acima de Cristo, porque senão eles poderiam dizer, mas existe o primeiro que está no Antigo Testamento, mas não, o primeiro ele veio de Melquisedeque, Melquisedeque era. Então existe isso tudo. Se a gente for, né, eu até posso ler aqui agora Hebreus 7, só para vocês poderem ouvir esse pedaço que começa aqui em Hebreus, né? Lembrando que Abraão foi chamado de hebreu agora. Então, para esse povo ler especificamente sobre Melquisedeque. Então, no capítulo 7 de Hebreus, ele fala: esse Melquisedeque, rei de Salém, que viraria, obviamente, que seria Jerusalém, de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Então, aqui ele está falando que Melquisedeque, que nós não sabemos absolutamente nada sobre ele, nem pai, nem mãe, nem nada, ele era o sacerdote do Deus Altíssimo.
E ele tá sendo citado no Novo Testamento, e ele está sendo citado aqui eles estão falando, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis. A gente está lendo sobre isso agora. E os abençoou. E Abraão, ele já está falando Abraão aqui, né? Obviamente, não Abraão, como a gente está lendo, porque a gente está no começo, Paulo já, aqui no Testamento, a gente está falando depois que ele virou Abraão. Abraão deu-lhe dízimo de tudo, aí tem aqui, tá lá em Gênesis 14, de tudo em primeiro lugar, e o seu nome significa Rei da Justiça, pois rei de rei de Salém, e quer dizer Rei da Paz. Sem mãe, sem pai, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Então a gente não sabe quando nasceu, se também ele claramente ele não morreu, né? Em dia nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, Filho com letra maiúscula, o F, e ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão, que lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo e tudo mais. Então, aqui ele está falando sobre Melquisedeque. Aí depois tem uma outra parte lá embaixo falando: Jesus é semelhante a Melquisedeque. Ele fala: se fosse possível alcançar a perfeição pelo meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão. Então a gente vai ver sobre Arão quando a gente chegar à parte de Moisés, mas é dali que vem os levitas que vão começar, que são, né, Arão, como obviamente ele é da tribo. Então eles chegam, os levitas, eles são os responsáveis por isso. E aqui ele está explicando sobre Melquisedeque ser também um sacerdote, no caso o maior de todos, mas não vindo dos levitas. Então, por isso que existe aí o link de Melquisedeque ser Cristo, né? E muitas pessoas estudam, acham que sim, acham que não, mas enfim. Mas é uma figura que nós não sabemos, mas ele é muito respeitado, não sabemos se morreu, não sabemos quando nasceu, então, visto que ele vive para sempre, né? Que ele é sacerdote para sempre. E na minha interpretação, só existe um que é sacerdote para sempre, que é Cristo que não morreu. Os outros sacerdotes, até hoje mesmo em Jerusalém, vão morrer, porque são todos seres humanos, né? Mortais, desculpa. Então, ele continua. Então, Melquisedeque, rei de Salém, Salém é Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, outra coisa que linka a Cristo, né? Pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador, aí tem aqui, ou seja, dono, também no versículo 22 vai falar, então, Criador ou dono. Deixa eu vir aqui pro 20. Aqui. Bendito seja Abrão pelo seu Altíssimo Criador ou dono, das versões mais antigas, dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Nessa época, todos eram gentios, né? Não existia circuncisão ainda, que era o pacto que Deus fez para se tornarem judeus e começar a linhagem, né? Então, outra coisa que também é muito, rebatem muito, é que Cristo não poderia ser dos levitas, então ele não poderia ser, porque também ele não era judeu, porque ele também era isso, era aquilo, enfim, sabemos que Melquisedeque era, e Melquisedeque ele não precisou de ser circuncidado, não existia isso, né? Então aqui a gente vê a ligação de como Cristo ele é maior, mais poderoso, maior do que tudo em relação a não ele como pessoa, porque a gente crê que obviamente ele foi circuncidado quando ele era jovem, mas aqui em Melquisedeque, ele sendo representando, né, Melquisedeque. E Abraão lhe deu dízimo de tudo, dízimo primeira parte, né? O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada
do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha me dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, desculpa, que eles recebam a sua porção, mas eu, Abraão, não quero. Não quero nada que venha, né, é, de você especificamente. Então, esse aqui, o rei de Sodoma, nesse momento, está pedindo às pessoas, né, por várias coisas. Quer iniciar um povo, né, e espalhar toda aquela coisa horrorosa que era Sodoma, enfim. Mas Abraão falou: não, não quero. Eu quero só o que pertence a ele, você dá, e a mim você não precisa me dar nada, e acabou. E Abraão, obviamente, venceu eles, né? A gente finalizou a live hoje, no caso, tá? Abraão venceu. Então ele tá ali falando: olha, tudo bem, é isso, me dá isso aqui e fica com o restante, pode, porque eles ali eram muito ligados a material, muitas coisas de material, e Abraão tá falando: não, não vai me pagar nada, eu não vou aceitar nada, né? Tudo que é seu, não me pertence. Enfim, finalizamos hoje. Deixa eu abrir, vou voltar para vocês aqui. Pronto, ainda está gravando. Finalizamos hoje, graças a Deus, vamos agradecer a Deus por essa live. Obrigada, Senhor, por mais um dia unidos aqui. Que a Sua palavra nos caia como edificação nas nossas vidas e que o Senhor nos abençoe para que amanhã possamos estar juntos novamente, mais uma vez nessa live, tá bom? Então, amanhã nós vamos ler capítulo 15 de Gênesis. Quem ainda não assistiu o filme, assista, porque vai dar muita claridade na imaginação. Mas quem não assistiu o filme também não tem problema, porque a palavra, ela por si só já se basta, tá? Então, fiquem com Deus. Deixa eu ver as mensagens aqui, que bênção. Deus nos abençoe muito. Amém, Vi. Um beijo para você, princesa. Um beijo. Peraí, vou fechar aqui. Pronto. Um beijo a todos vocês que estiverem online, quem estiver assistindo no link também. Boa noite a vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Um beijo.